Olá, irmãos! Hoje vamos falar sobre o dilúvio. Antes do dilúvio, os seres humanos deleitavam-se em cenas de prazer e perversidade. Não desejavam conhecer nada mais a respeito de Deus e logo passaram a negar a sua existência. Glorificavam o gênio humano, adoravam as obras das próprias mãos e ensinavam os filhos a se curvarem diante das imagens de escultura criadas por eles. O salmista descreve os efeitos produzidos no adorador por prestar culto aos ídolos. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. É uma lei do espírito humano que, pela contemplação, somos transformados. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Sua lei era transgredida e o resultado foi a prática de todo o pecado que se podia imaginar. E os clamores dos oprimidos alcançaram o céu. A poligamia começou a ser praticada logo no início, embora fosse contrária ao plano de Deus. Apesar de Deus ter dado uma só esposa a Adão, as pessoas decidiram seguir seus próprios desejos pecaminosos após a queda. Como resultado, o crime e o sofrimento aumentaram rapidamente. Nem o casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Os homens se divertiam com a violência, sentiam prazer em destruir os animais. O mundo estava em sua infância, mas a maldade havia se espalhado tanto que Deus disse: "Farei desaparecer da face da terra o homem que criei." Ele declarou que seu espírito não ficaria brigando para sempre com a raça culpada. Se não parassem de pecar, ele os eliminaria da sua criação. 120 anos antes do dilúvio, o Senhor revelou a Noé o seu plano e orientou-o a construir uma arca. Noé precisava contar a todos que Deus iria trazer um grande dilúvio sobre a terra. Aqueles que acreditassem na mensagem e se preparassem por meio de arrependimento e reforma de sua vida, receberiam perdão e seriam salvos. Matusalém e seus filhos, que viveram para ouvir a pregação de Noé, ajudaram na construção da arca. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e instruiu sobre como construí-la. A sabedoria humana não poderia ter idealizado uma estrutura tão resistente e durável. Deus foi o arquiteto e Noé o construtor mestre. A arca tinha 3 andares de altura, com apenas uma porta em um dos lados. A entrada de luz era por cima, e os diversos compartimentos estavam dispostos de tal maneira que todos eram iluminados. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Enquanto Noé pregava a mensagem de advertência, sua fé era aperfeiçoada e se tornou evidente, um exemplo daquele que crê exatamente no que Deus diz. Ao começar a construir aquele imenso barco, multidões vinham de todas as direções para ver a estranha cena e ouvir as fervorosas palavras do pregador. No início, muitos apareciam para ouvir a mensagem que estava sendo pregada, porém não se voltaram para Deus em verdadeiro arrependimento. Alguns ficaram convencidos e teriam atendido ao apelo, mas eram tantos os que zombavam de Noé que acabaram entrando no mesmo espírito, resistindo aos convites de misericórdia, e logo se encontraram entre os mais ousados zombadores. Ninguém vai tão longe no pecado como aqueles que já receberam uma vez a luz, mas resistiram ao convincente Espírito de Deus. O mundo tinha se posicionado contra a justiça de Deus e suas leis, e Noé era considerado um fanático. Noé, porém, permanecia como uma rocha em meio à tempestade. A ligação com Deus fez com que ele ficasse mais forte ainda, na força do poder infinito.
Durante 120 anos, sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração, advertindo a respeito dos conhecimentos que, de acordo com a sabedoria humana, eram impossíveis. Até então nunca havia chovido. A terra era regada por uma neblina ou orvalho. Os rios nunca passavam dos seus limites e levavam com segurança as suas águas para o mar. Deus fixou leis que impediam as águas de transbordar para além de suas margens. De repente, animais de todas as espécies foram vistos saindo das montanhas e das florestas. Eles caminhavam em silêncio até a arca. As aves saíram em revoada de todas as direções e, em perfeita ordem, entraram na arca. Com Noé, os animais entraram na arca, de 2 em 2, e os animais limpos, 7 pares de cada espécie. Deus ordenou a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. A sua influência e exemplo resultaram em bênçãos. Deus salvou com ele todos os membros de sua família. Os animais do campo e as aves do céu tinham entrado na arca para se refugiarem. Noé e sua família estavam dentro da arca. Então o Senhor fechou a porta. Noé foi fechado lá dentro, e aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus ficaram do lado de fora. Assim também será fechada a porta da misericórdia, quando Cristo cessar sua obra de intercessão em favor dos pecadores, antes de sua vinda nas nuvens do céu. A partir daí, a graça divina não vai mais conter os ímpios, e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia divina. Depois que Noé e sua família entraram na arca, durante 7 dias não houve sinal algum de que cairia uma tempestade. Nesse período, sua fé foi provada. Foi um tempo de triunfo para o mundo lá fora. As pessoas ainda zombavam das manifestações do poder de Deus. Elas se divertiam e debochavam daqueles que estavam lá dentro. No 8º dia, nuvens escuras se espalharam pelo céu. Relâmpagos riscavam o céu, seguidos do barulho assustador dos trovões. Logo, pesadas gotas de chuva começaram a cair. O mundo nunca tinha testemunhado nada parecido, e o coração das pessoas foi tomado pelo medo. As nuvens transbordavam como se fossem poderosas cataratas. Os rios ultrapassaram seus limites e inundaram os vales. Jatos de água irrompiam da terra com força indescritível. As pessoas ficaram aterrorizadas. Estendendo as mãos para a arca, imploravam a Noé para que ele os deixasse entrar. Finalmente, sua consciência havia sido despertada para entenderem que há um Deus que governa os céus. Chamaram pelo Criador com todas as suas forças, mas os ouvidos dele não estavam mais abertos para ouvir seu clamor. Naquela hora terrível, perceberam que a transgressão da lei de Deus havia determinado a ruína deles. Mesmo assim, não se humilharam, não se entristeceram, nem sentiram qualquer aversão pelo mal. Teriam desafiado novamente o céu, caso o juízo tivesse sido removido. Também hoje, a lei de Deus é tratada com indiferença e desprezo, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 38 e 39. Uma condição semelhante existe hoje. O apetite é satisfeito sem restrições. Mesmo alguns dos que dizem ser seguidores de Cristo estão comendo e bebendo com os ímpios. A intemperança amortece as faculdades morais e espirituais, levando à satisfação das paixões mais baixas. Multidões se tornam escravas da imoralidade e vivem apenas para os prazeres sensuais. A extravagância invade a sociedade. As pessoas sacrificam a integridade pelo luxo e ostentação. A fraude, o suborno e o roubo são praticados normalmente, sem serem repreendidos. A mídia traz relatos de crimes cometidos com tanto sangue frio que o instinto de preservação da vida humana parece ter sido extinguido. Essas atrocidades se tornam tão comuns que quase não provocam surpresa. Ao se aproximar o tempo da segunda vinda de Cristo,
O Senhor enviará seus servos com uma mensagem de advertência ao mundo, para que este se prepare para o grande acontecimento. Multidões vivem transgredindo a lei de Deus, e agora em sua misericórdia, Ele os convida a obedecer aos seus sagrados mandamentos. O perdão é oferecido a todos os que abandonaram seus pecados, por meio do arrependimento e fé em Cristo. Muitos, porém, ainda rejeitam sua advertência e negam a autoridade da sua lei. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Jesus fez a significativa pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Assim como foi nos dias de Noé. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Quando os líderes religiosos apontarem para um futuro de longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorvido em plantar e edificar, em banquetes e divertimentos, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que a destruição virá sobre eles de repente e de modo nenhum escaparão. Nos ajude deixando o seu like e compartilhe. Obrigada, irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima!